Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 17 de abril de 1970. Só mesmo com boa vontade os homens poderão chegar à revelação do novo mandamento de Jesus. E é tão simples a doutrina da LBV. Como o céu explica o papel do magnetismo na vida universal? O Espírito da Verdade responde. O magnetismo é o agente universal por excelência. Tudo está submetido à influência magnética. Tudo é magnetismo na natureza. Tudo na ordem espiritual, na ordem fluídica e na ordem material é a atração resultante desse agente universal. Essa é a grande lei que rege todas as coisas. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos uns aos outros, como também ligam todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. É o laço universal que Deus criou para nos unir a todos, de modo a formarmos um único ser, tendo em vista ajudar-nos a subir até Ele, conjugadas todas as nossas forças. Ao sair do estado intermediário que precede a vida do livre pensador, para entrar na posse do livre arbítrio, o espírito organiza a sua constituição fluídica, isso a que chamais perispírito, e que é, para nos servirmos de uma palavra que vos seja compreensível, o seu temperamento, havendo entre esse e o temperamento humano a diferença de que este, aos vossos olhos, independe do gênero de espírito que o corpo encerre, ao passo que o temperamento fluídico é resultado das tendências do espírito. Há entre os fluidos atração recíproca,
e daí as relações que se estabelecem entre os espíritos conforme as suas tendências, boas ou más, seus pendores e sentimentos, bons e maus. Daí deriva a influência atrativa de fluidos similares simpáticos a constituir o laço que aproxima um do outro dois espíritos, se não da mesma categoria, animados dos mesmos pendores, dos mesmos sentimentos. Assim, pela natureza das suas inclinações, os espíritos atraem a si outros espíritos que lhes são semelhantes, simpáticos pela identidade dos sentimentos, e entram com eles em relação graças à influência atrativa dos fluidos. De posse do livre-arbítrio, podendo escolher o caminho que prefiram seguir, os espíritos são subordinados a outros, prepostos ao seu desenvolvimento. É então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência aquele. Galgando esse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e desenvolver. A vontade, atuando então no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção, boa ou má, ao espírito que, deste modo, pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para progredir. Muitos se transviam, alguns resistem ao arrastamento do orgulho, do egoísmo e da inveja. O orgulhoso sente inveja por não poder suportar o que quer que seja acima de si mesmo. É egoísta, pretendendo ser para tudo o ponto de referência. É presunçoso, pois deposita em suas energias ou faculdades intelectuais uma confiança tão errônea quanto condenável, que o leva muitas vezes a se revoltar contra a prudência de quem lhe interdita atos superiores às suas forças. Não tendes visto crianças que tentam executar os vossos trabalhos, gabando-se de fazê-lo tão bem quanto vós, tal a confiança, entre aspas, que depositam em si mesmas? E não raro se revoltam quanto à prudência dos pais, que vedam a esses temerários a prática de atos que estão acima de suas forças e que lhes poderiam causar graves acidentes. São espíritos que há séculos sofrem expiações e reencarnações sucessivas e que ainda não se purificaram. O orgulho, o egoísmo e a inveja, que neles assim se manifestam, são sinais e foram causa de suas quedas primitivas. Indóceis, rebeldes à direção dos espíritos, incumbidos de os desenvolver. Os que se transviam atraem por seus maus sentimentos, tendências ou pendores, espíritos maus a quem esses sentimentos, tendências ou pendores são simpáticos. Mas guardai isto muito bem, porque nossas palavras
precisam ser exatamente compreendidas. O espírito cai por si mesmo, não porque outro o arraste à queda. Acabamos de dizer que os espíritos seguem livremente este ou aquele caminho. Portanto, é por ato da própria vontade, por impulso próprio, que entram numa ou noutra vereda. A simpatia que experimentam pelos espíritos inferiores e que sempre os domina, resulta da disposição própria de cada um. Só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Inversamente, aqueles que, obedientes, seguem o caminho que os seus guias lhes apontam para poderem progredir, atraem os bons espíritos, simpáticos às suas tendências boas, aos seus bons sentimentos e pendores. É como dizeis, com muita razão. Sem boa vontade, nenhum espírito pode alcançar a moral sublime do novo mandamento de Jesus.